Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil, no mundo, da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio 8 no site. Vambora. O YouTube está virando a nova televisão, por um senhor Ronaldo Lemos. Isso no Brasil. Então, mais gente assiste a plataforma no aparelho, literalmente na televisão, nos Estados Unidos do que esses canais abertos. E no Brasil também, a última PNAD mostrou que 53,5% acessaram a internet por meio da TV. Bizarro. E, cara, isso é no mundo inteiro, né? Então, essa matéria saiu recentemente na Folha, mas na BBC também tá aqui. O YouTube agora fica atrás apenas da própria BBC como destino mídia no Reino Unido. Sendo que a BBC tá no YouTube, né? Pois é. No New York Times também, como o YouTube dominou nossas telas de televisão. E a gente trouxe algumas matérias bem legais aqui sobre a queda de audiência no Jornal Nacional, crise sem precedentes no SBT, queda de audiência no Fantástico também, aqui, ó. E, enfim, cara, banho de sangue na mídia tradicional, aparentemente, né? Que notícia triste, né? Eu fico muito triste. Fico muito triste, né? Fico muito triste com a notícia dela. Como um cara, né, que tem um jornal no YouTube, essa notícia muito me entristece. A derrocada inevitável de William Bonner muito me entristece. Tudo que você tem será meu, Bonner. Pois é. Mentira, brincadeira. Mas enfim, cara, a gente pode ler notícias aqui, eles falam um pouco sobre mercado de publicidade, etc. Mas acho que o comentário meio que político é muito bom. E essa matéria especificamente aqui, cara, da queda da audiência no Jornal Nacional, é um alerta pra imprensa. Legal que ela é muito antiga. Mas tudo que esse cara falou em 2013 serve meio que pra hoje, sabe? Não, e piorou, só piorou, né? muito, né? Tradicionalíssimo observatório da imprensa, né? Essas organizações jornalísticas tão prestigiosas. Os caras já estavam com o alerta vermelho ligado mais de 10 anos atrás, cara. Imagino que sobrou hoje, né? Exato, e não conseguiram fazer uma reviravolta. Nessa aqui, é interessante, porque você vê a Globo falando o seguinte: queda de audiência no Fantástico faz Globo estudar novidades para o programa. A atração tem números em queda desde 2022. Porém, a emissora diz que não há previsão de mudanças. Ou seja, eles meio que nem sabem o que fazer, né? Honestamente... Honestamente, eu entendo aí. Cara, tem uns cortes famosos que o cara fala assim: cara, qual cargo de direção aí você jamais pegaria e tal? Vai, cara, mano, diretor da Globo hoje em dia... Pois é. Se você não for, tipo, o cara de uma família bem relacionada lá, só deve ser o inferno. Tipo, se você realmente tiver que entregar performance... Porque você tá indo na contramão, cara. É tipo você ser... CEO de uma empresa de máquina de escrever em 1990. E aí? O que você faz? Exato, tipo, seu mercado tá sendo destruído. Exato. Os caras da Xerox, né, passaram por isso, acho que uns 10 anos atrás, 20 anos atrás. Não tem muito o que fazer, o rumo da tecnologia é inevitável, cara. E o brasileiro, apesar de ser uma população pobre, né, o Brasil é um país pobre, por per capita. E aí, mesmo assim, ele é muito amigável à tecnologia, né? Tem um descompasso nisso, então o brasileiro, mesmo com má renda, ele se endivida pra ter a Smart TV dele, cara. E aí botou a Smart TV na sala de casa, meu amigo. Aí você perdeu. Pois é, mas enfim. O YouTube está virando a nova TV. Em fevereiro de 2025, a plataforma comemorou 2 anos como o streaming mais visto nos Estados Unidos. Ou seja, mais do que o Netflix, mais do que a HBO, mais do que essa porra toda. No mesmo mês, conseguiu um feito notável. Tornou-se o maior provedor de conteúdo audiovisual, mesmo comparado com a televisão, o cabo e o streaming. Ou seja, não só são maiores do que o streaming, mas são maiores do que tudo. Maior do que televisão a cabo, maior do que televisão aberta, sabe? Enfim, e mais importante, o lugar onde o YouTube é mais acessado hoje não é mais o celular nem o computador. É o aparelho de TV. Mais gente assiste ao YouTube na televisão hoje do que assiste a canais abertos. Cara, eu, pessoalmente, consumo muito o YouTube. Mas muito mais pelo celular do que qualquer coisa, sabe? Eu acho que é uma coisa meio de coroa, cara. Ficar vendo YouTube na TV. Não, mas muita gente vê o Novos Clássicos Show na TV. Eu acho que é pelo formato também, né? Que é quase amigável, uma parada meio jornalística, assim, né? E o Novos Clássicos Show, ele é muito mais pelo áudio do que pelo vídeo também, né? Enfim, os coroas da minha família, eu acompanho, né, os hábitos de mídia deles e tal, até certo ponto. E, cara, realmente, assim, eles são muito críticos da Netflix. Eu acho que pegou um pouco da crítica, Netflix é woke e tal. E eu acho que, além disso, tá? A curadoria só de filmes do Netflix tá muito ruim. Essa diretriz de produção interna deu uma baixada boa no nível, até porque, enfim... Então poderia monopolizar, né? Tudo que é bom sair do Netflix. Então, eles deu uma baixada. Conseguiram fazer isso por uma época, né? Ali 2013, 2014,
realmente, talvez não tudo, mas muito do que era bom e novo era só no Netflix. Exato. Agora a gente tem que dividir não só com outras plataformas de streaming, né? O mercado deu uma boa dilatada, né? Deu uma descentralizada, né? Deu uma descentralizada grande. Como também acho que o nível baixou, né? Porque tem meio que... Depois que o cara tá assinando, meio que você tem que preach to the choir, né? Você tem que ficar ali... Enfim, aí os boomers tiveram essas duas percepções. E aí eles só acham o YouTube mais conveniente, cara. Sim. Você entra no YouTube lá, o YouTube meio que já te indica a pletora infinita de conteúdo que você pode assistir. E ele fica ali, ó, o dia inteiro. Cara, falando dos coroas da minha família, também não tem essa preocupação com o Netflix ser woke e tal. Enfim, eu tento explicar o que é isso e ficam tipo, como assim, cara? Como assim a esquerda não acredita em, tipo, desenvolvimento e tal? Mas sobre construir siderúrgica do Brasil. Exato. E aí, recentemente eu tava vendo um vídeo, o coroa da minha família, bem esclarecido até, vendo um vídeo que era tipo... o segredo sobre Israel, sei lá o quê. Aí eu tava até zoando, eu tava de cara, tá vendo teoria da conspiração sobre Israel no YouTube, sabe? Aí, não. Que maldade você faz. É tipo, não é teoria da conspiração, sei lá o quê. Eu tô só vendo aqui e tal. É inevitável. Não, mas pior que era tipo uma palestra. É porque o YouTube, cara, e a gente passa por isso. O título no YouTube brasileiro, ele meio que tem que ser sensacionalista, sabe? E aí o conteúdo, muitas vezes, ele não... E a thumb também. E a thumb também. Por então... isso que a gente faz... Pois é. Tem que ver. Mas o conteúdo, às vezes, não corresponde ao título, sabe? Sim. E era, tipo, o vídeo que, enfim, esse coro da minha família tava vendo era dois scholars meio conversando sobre... todo o sionismo e tal, e era uma parada bem suave, assim, mas o título é engraçado, tipo... O segredo não revelado da formação de Israel. Chama, né? Chama. Não tem como não falar que não chama. Pois é, mas enfim. Essa mudança traz consigo um abalo sísmico na publicidade. Anunciar na TV virou anunciar no YouTube nos Estados Unidos. Marcas estão gastando a maior parte do seu orçamento para o YouTube em anúncios veiculados quando o usuário está assistindo a vídeos na TV. Então isso é bem interessante, né? Essa coisa do anúncio é bem curiosa, cara, porque muito youtuber hoje em dia reclama de que hoje o YouTube não paga mais do que ele pagou no passado. A gente não sabe, porque a gente não era youtuber no passado. Mas, cara, até hoje eu acho que, pelo menos nos Estados Unidos, o mercado televisivo ele ainda é meio que mais rico do que o mercado YouTube. Apesar do YouTube americano ser muito rico, né? Muito rentável, né? O YouTube no Brasil ele é bem menos... Eu nem sabia que o usuário de televisão era o que melhor remunerava. Porque eu sempre tive a impressão que mídia no Brasil é muito baseada em call to action, né? Call to action. Que é você faz a propaganda e compra agora! E aí o cara clica e compra agora. Na TV é uma experiência muito merda de consumo, né? Sim. Tipo, você mesmo na Smart TV, você tá no YouTube, aí você pula pro site da Amazon, não sei o quê. Não rola tanto quanto rola no celular. Que é muito simples, né? Mas de qualquer forma também, talvez seja o quê? O cara de maior poder aquisitivo, talvez seja um consumo mais consciente de, cara, eu acho que é um única consumo... tela. Eu acho que talvez seja isso, porque eu acho que o jovem, cara, ele é muito alérgico à propaganda, né? Aí o jovem faz todas... Mano, ele dá o jeito de botar adblock, baixa o browser específico que não tem propaganda. Não é pra usar adblock assistindo Novos Clássicos Show. Por favor. Ou então assina, né, no site www.novosclassicos.com.br se você usa adblock e quiser contribuir com o nosso trabalho. Enfim... Mas o Coroa não, mano. O Coroa tá tão acostumado a assistir propaganda que ele tá lá, tá sentado no sofá. Você vai pegar o controle pra pular? Não vai, tá ligado? Só seguir, entende? Eu não sei, também a renda pode acabar sendo maior porque é um público mais maduro. Tende a ser, minha experiência, tá? Tende a ser mais maduro. E aí também aquele cara aquela coisa do boomer da atenção... que não é que é indivisível, mas é que ele foca em uma coisa ao mesmo tempo. Enquanto nós, Zoomers, temos a experiência da conteúdo de segunda tela, que eu sei que pra muitos aí o Novos Clássicos Show né? Não deveria ser. Mas você só quer uma vozinha rolando enquanto você, sei lá, joga Minecraft. Ou então, tipo, você tá trabalhando, fazendo uma coisa mobral no trabalho. Exato. E aí... Ou tá dormindo, né? Tem gente aí, né? Tem gente aí que dorme ouvindo vídeo no YouTube e tal. E aí a coisa só fica rodando, né? Pois é. E aí eles falam que o sucesso do YouTube na TV é porque tem o conteúdo, mas também porque o YouTube tá incluído direto nas televisões. Beleza, isso é coisa bem de business específico. Mas com relação ao conteúdo, o YouTube construiu um império silencioso nos últimos anos. Não tão silencioso, na minha opinião. A plataforma tem hits globais como MrBeast ou iShowSpeed, dentre outros, e também hits locais muito bem articulados, como o Cazé TV, com audiência de milhões de pessoas. E o Cazé TV ele já é uma coisa meio que híbrido, né? O Casimiro ele não é... Beleza, ele pode ter tido a origem dele 100% na internet, mas hoje em dia ele já é meio que fechado com a velha mídia, sabe? Total. E o nego pirado em futebol adora falar que a Cazé TV é tipo, é a Globo, sabe? E os caras ficam nessa teoria da conspiração. Eu sei quem é o cara. Quem é o cara? Tá disseminando essa? O guru, pô. Ryan, né? Pois é. Ele que é o cara que tá espalhando tipo, isso. eu não sei se é mesmo. Talvez seja, talvez não sei.
Mas ele de fato tem meio que dinheiro de private equity, essas porras assim, por detrás do negócio dele. Acaba sendo um negócio menos orgânico do que a grande maioria dos youtubers brasileiros, né? Que é uma coisa bem, cara, baseado mais na personalidade da pessoa, uma coisa bem mais informal do que essa coisa meio empresarial, que apesar do Casimiro individualmente ser esse cara, né? ser esse cara, a empreitada dele já tá ficando uma coisa mais formal, assim, né? Eu acho que isso sofre um pouco. E tem que levantar outros nomes e tal. Cara, depois que você tem investidor, o jogo muda completamente, né? Exato, porque você tem que dar retorno rápido, isso é uma merda. Exato, e aí, mais ainda, né? Você tem que Você tem que, tipo, tá em interação com os caras e eles têm poder de barganha em cima de você, né? Então o Cazé, naturalmente... Eu nem sei qual é o total, né? O Cazé, ele não é nem um fenômeno necessariamente endógeno no YouTube, né? Ele é um streamer da Twitch, que passa a postar corte no YouTube, mas pelo que eu sei, a Cazé TV realmente streama no YouTube. E aí é a maior reprodutora de conteúdo esportivo no Brasil hoje e tal, enfim. Eu não sei se eles têm uma assinatura, um site ou coisa parecida. Não sei também. Mas enfim. Pois é. E aí continua. Essas mudanças foram capturadas no Brasil pela última PNAD. PNAD é o IBGE, ele faz o censo de 10 em 10 anos, e a PNAD é coisa de amostra contínua de domicílios, né? Então é meio que um mini censo por amostragem, ao invés de ser um censo completo. Sim. O percentual de pessoas que acessaram a internet por meio do aparelho de TV subiu de 11% em 2016 para 53% em 2024. É isso. Por acessar a internet, entende-se justamente assistir a serviços de streaming, incluindo o YouTube pela TV. Já o acesso à rede pelo computador caiu de 63,3%. Caraca, caiu de 63% para 33%. Isso é surreal, né? Tipo, cara, tem menos gente acessando a internet pelo computador hoje do que tinha em 2016, sabe? Doideira, né? Caiu muito, né? Mas eu não tenho um pouco dessa impressão que É porque a gente trabalha com isso, né? Mas enfim, que tá cada vez mais dispensável a ideia de você ter um notebook. Sim. Que meio que você consegue resolver tudo no celular mesmo. É. E aí, se você não tem um trabalho técnico, meio que dane-se. Você pode ter um tablet ou uma coisa parecida. E até o próprio conceito de eu falei laptop ou notebook? Eu entreguei É a mesma coisa, né? Não, é a mesma coisa, mas falar laptop é foda, né? Você acha dá meio entregada, old é meio old head da minha parte, mas enfim. E é mesmo o conceito de notebook, ele tá meio que se dissolvendo, né? Então agora ele é um tablet, ele vira um tablet, ele abre, ele dobra, vira um celular. Meio que origami, viu? Exato, mas na verdade sim, entendeu? Você tem tipo um celular que abre, vira um tablet, você acopla um teclado e vira um notebook. E meio que todas essas categorias estão meio que se dissolvendo no ar e talvez caminhando para uma síntese, assim, eu não sei. Que tem tipo o meio final da parada, o meio otimizado da parada. E aí a ideia de você ter um PC em casa meio que virou um nicho gamer mesmo. Tipo, o mercado de PC, que é o PC imóvel, máquina, né? Exato. Meio que virou uma parada só pra game mesmo. Realmente. Coisa que não era há um tempo atrás. Eu lembro de, botar aqui um PC no meu quarto e tal. Cara, quando eu era uma criança, eu tinha um PC, porra, no quarto. Também tinha um PC no quarto. E agora todo o universo de PC, ele meio que foi absorvido pela parada alta performance do game, a cadeira que Caralho, eu tô assistindo um videogame com 3.600 frames por segundo em 16K. Exato, com neon, né? Aí tem que ter neon. Aí, inclusive, a parada é que você nem pode mais ter um PC suave também. Cada dia mais difícil, você é obrigado a ter a porra do gabinete que solta fogos. Tipo, porra, sei lá. Brilha, rodopia. Exato, fica dando giros assim em neon. E com uma merda, né? Enfim, eu não gosto muito disso. Mas nas palavras do CEO da empresa, Neil Mohan, que é esse cara aqui, né? Ele é o Neil Mohan, um indiano. Em apenas 2 décadas, o YouTube mudou totalmente a forma como assistimos e criamos entretenimento. Tornou-se o epicentro da cultura e a carreira dos sonhos para milhões de pessoas no mundo todo. Milhões é pura modéstia. Só nos Estados Unidos, 54% das pessoas entre 18 e 60 anos, que é bizarro, né? Pensar que tem tipo um coroa de 56 anos assim. Vou largar tudo pra virar YouTube. Vou largar meu emprego de contador e abrir um canal sobre aquários. Sim. Afirmaram que largariam seus empregos se pudessem viver como criadores de conteúdo em tempo integral. Conheço gente que fez isso. Não me surpreenderia com números similares no Brasil. Pois é. Talvez até maior, né? Pois é. E aí, cara, enfim, isso aqui eu trouxe só pra falar como que isso não é um fenômeno exclusivo brasileiro, isso é uma coisa que tá acontecendo no mundo inteiro, né? Até em lugares com a mídia super bem estabelecida, como no Reino Unido, o YouTube só tá ficando atrás da BBC. Você vê o próprio New York Times trazendo aqui dados mais sobre business. É interessante que essa matéria foi uma matéria mais sobre business, né? Então as pessoas não comentaram muito o aspecto político da coisa. Mas isso aqui... E eu entendo por quê, né?
Mas essa frase que o Neil Mohan falou, em apenas 2 décadas o YouTube mudou totalmente a forma como assistimos e criamos entretenimento, tornou-se o epicentro da cultura. Cara, isso é verdade, né? Eu acredito nisso também. É foda porque a gente é meio geração YouTube também, né? E aí literalmente estava na idade certa pra engatar no YouTube, no momento que o YouTube engatou também. Cara, eu juro, eu já parei pra refletir várias vezes, assim. Eu fico pensando, mano, se o YouTube não existisse, mano, quando eu era criança, a minha vida teria sido radicalmente diferente, assim, sabe? Tipo, verdadeiramente radicalmente diferente, sabe? Tu estaria no PCO hoje. Estaria no PCO, mano. Seria candidato a prefeito pelo PCO. Pois é, ia estar eu e o Henrique Simonar lá, mano, ombro a ombro, mano. Brother teu. A minha também, cara. E olha que... Eu penso, se a gente fosse 5 anos mais velho, a gente talvez tivesse não aderido com tanta força ao YouTube. Se a gente fosse 5 anos mais novo, a gente já teria pensado, sei lá, a gente seria TikTok freak. TikToker não, tá? Acho que eu não tenho o que é preciso pra dizer. Exato. Eu não sei se a gente tem o que é preciso, entendeu? Não sei se a galera ia gostar nossa dança no TikTok. Apesar de eu ser um dançarino muito competente, né? Enfim, eu sou faixa preta de lambada aí, pra quem não sabe. Mas enfim. Mas principalmente se a gente fosse um pouco mais velho, o timing da coisa só jamais teria casado. Porque o momento da gente meio que pular no YouTube, a gente seria muito mais velho, cara. Estaria muito mais estabelecido. Mano, eu me lembro do primeiro vídeo que eu assisti no YouTube, mano. Quando eu tinha, tipo, sei lá... o YouTube 2006, né? Eu devia ter uns 7 anos, 8 anos, assim. Foi aquela música Pump It, do Black Eyed Peas, mano. Eu me lembro. Foda! Literalmente, eu tava no quarto Foda, lá. cara. Eu tava com um primo meu na minha casa, uma parada assim, falou... Vem cá, deixa eu te mostrar uma parada. Aí mostrou o vídeo. Caralho, muito foda. E, mano, daí foi só ladeira abaixo. Mas, em termos de política, cara, você já vê... a direita global, ela é muito pautada por discussão na internet, assim, num nível que é inimaginável, sabe? Sim. O Bolsonaro também é muito. O Bolsonaro ele acaba sendo menos focado no YouTube, porque o YouTube ele acabou virando nicho de conteúdo mais longo mesmo, sabe? Então, num passado, quando todos os vídeos na internet eram no YouTube, você tinha vídeo de menos de 1 minuto, você tinha vídeo de poucos minutos, tinha de 10, tinha de 30, de 1 hora. A própria plataforma começou a cortar e meio que induzir esse conteúdo um pouco mais long form, né? Porque, cara, se você vai ver um vídeo de 1 minuto, por que você não assiste no TikTok, sabe? E... Tem os shorts agora, né? Exato. E aí o Bolsonaro acaba não sendo tão forte no YouTube. Apesar dele também ser muito forte no YouTube, eu acho que é por ter menos conteúdo mesmo, sabe? Cara, eu acho que tem um nicho aí de, pelo menos, sei lá, 1 milhão de caras que só consomem Bolsonaro. Bolsonaro Sphere no YouTube. É uma galera grande, cara. Isso faz inveja ao Jornal Nacional, às vezes, entendeu? Total. Há muitas produções da Globo. E esses caras, eles ficam circulando esses canais, só se informam através deles. Aí puxo 2 aqui rapidinho, te atualizei. E oi, Luiz. E esses caras ficam só rodeando essa porra. Aí tem fio diário, aí entra fio diário também. Eu acho que é 1 milhão de brasileiros, cara. Pelo menos, assim. Pelos dados, né, que dá pra ter acesso. E esses caras não voltam mais pra mídia tradicional. Não voltam. Pois é. E aí que entra no comentário que o Carlos Castilho brilhantemente fez mais de uma década atrás, que é o seguinte: nos anos 70 e 80, o Jornal Nacional da TV Globo se orgulhava de ter uma média de 80% de audiência. Isso é bizarro. E aí, pra quem não entende como o Ibope funciona, a forma que você mede o Ibope é tipo, do mercado, quantos por cento tal programa atende, né? Então vamos supor que o mercado seja de, sei lá, na época seria de 50 milhões de aparelhos de TV. Se o Jornal Nacional tá fazendo 80% de audiência, quer dizer que enquanto o Jornal Nacional tava passando, ou sei lá, ao longo de um mês, 80% dos domicílios assistiam o Jornal Nacional. Então, cara, isso é uma influência surreal na cultura. Brutal. Nessa época aí, né, enfim, os setores mais tradicionais da esquerda odiavam a Rede Globo com todas as forças, que era geralmente, justamente a geradora, né, onde o consenso nascia. Então, chegava na casa de todos os brasileiros se informavam, né, o Jornal Nacional tem... Ele é meio que, tipo, pro working man, né, ele é meio que, tipo, o último a fazer, né, do cara bem ajustado. Ele vê aquela porra, acaba, tipo, 9h30... Ele tá... Acaba às 9h30? Acho que acaba às 9h30 até hoje, né? E aí tipo, o cara assiste jantando ali com a família, depois vai dormir, acorda cedo, vai trabalhar. E aí nessa época, a Globo ela tinha uma sinergia muito grande também com o regime militar. Então, enfim... os comunistas, o Lula, canalha, cretino, etc. E aí a galera da esquerda ficava muito puta. Tem até um documentário... Eu esqueci o nome desse documentário, mas tem um documentário exatamente sobre isso. Mesmo que o nosso professor de Sociologia passou. O nosso professor de Sociologia passou, esqueci o nome, cara. Mas é um bom documentário. E o argumento é justamente que não existe grupo de mídia mais hegemônico no planeta do que a Globo era nessa época. E de fato não havia mesmo. E até hoje, eu vi o dado, a Globo só pede pra ABC, cara. ABC da Austrália? Não, ABC dos Estados Unidos, não.
É porque os Estados Unidos tem 3, Tem né? 3. Tem ABC, CBS, Mas eu acho CBS. que só a ABC é maior do que a Globo, cara. Até hoje. Só que é isso, né? Só que o todo da mídia se tornou muito Sim. menos hegemônico. Então... E aí, enfim, hoje, isso leia-se 12 anos atrás, o Jornal Nacional patina nos 27% de audiência. Está no 5º lugar dos programas mais vistos da Globo, até atrás mesmo do pouco expressivo seriado Pé na Cova. Que se eu me lembro bem, era um roteiro do Miguel Falabella, que envolvia um necrotério. Interessante. Ou uma agência funerária, uma coisa assim. Pois é. E aí, depois fala, essa brutal mudança de status não pode ser atribuída a alguma defasagem técnica ou concorrência de outro telejornal. Depois fala, primeiro, pode-se alegar que a concorrência do canal fechado Globo News e seus similares tem levado públicos A e B para um nicho informativo mais exclusivo, deixando a TV aberta como um reduto da classe C e D. Eu acho que isso de fato era Também. É verdade. A época bem mais também, né? Em 2013 a Globo News desfrutava de grande prestígio ainda, né? Sim. E aí depois entra aqui. Mas esse é o parágrafo que eu achei mais interessante, cara. A explicação para a perda de audiência do Jornal Nacional está fora da emissora. Está nos quase 150 milhões de brasileiros que todas as noites ligam à TV. Esse público perdeu a atração quase mística pelo noticiário na televisão, como acontecia entre os anos 70 a 90, passando para um posicionamento desconfiado, distante e cético. A narrativa telejornalística deixou de ser discursiva para ganhar áreas menos ufanistas, menos formalistas e mais próximas da realidade. Mas nem isso fez com que o telespectador baixasse a guarda. Cadê? Então, por exemplo, há 20 ou 30 anos, as pessoas discutiam os fatos, dados e eventos noticiados na TV e nos jornais. Hoje, o leitor e telespectador se mostram mais preocupados em identificar quem está por trás da notícia, quem são os beneficiários e os prejudicados. Ao longo dos anos, o público, de maneira geral, começou a perceber que os entrevistados e protagonistas do noticiário estavam mais preocupados com a sua imagem pessoal do que com a informação. Que os eventos cobertos estavam ligados a interesses políticos, comerciais ou econômicos. Então, é isso, né? Coisa de realidade filtrada pelas redações. E aí, os caras já identificavam na época que, tipo, o papel da imprensa meio que estava errado, né? Então, eles deveriam ser menos... Tipo, ter menos esse papel de tentar filtrar pra ganhar ganho político e só relatar a informação. E, como isso se relaciona com o YouTube, é que eu tava vendo um cara falar isso, um gringo falar sobre isso, porque no Brasil, eu sinto que o comentário político sério tem pouco, né? Tem muito pouco. E o YouTube majoritariamente não é... E não só o YouTube, as redes sociais, não é muita coisa séria, né? Você vê esses caras tipo, Oi Luiz, sabe? Tipo... Se você não conhece, pesquisa Oi Luiz no YouTube, vai no canal dele, que você vai ficar meio horrorizado. Mas lá nos Estados Unidos é sério. Mas a diferença é que lá meio que todo mundo tem uma filiação política, sabe? Você sabe Porque lá é muito fácil também, lá só tem 2 partidos. Você sabe... binário. É bem binário. Você sabe qual partido cada canal no YouTube entendeu? Você vai ter, sei lá, o Ben Shapiro. Ben Shapiro é claramente republicano. Sempre foi, nunca escondeu. E você tem os caras que são claramente democratas também. Você tem lá, sei lá, Pod Saves America e tal. Esses caras ainda são meio intermediários, eles tentam meio que não ser, mas são. Por exemplo, você vê canais grandes assim no YouTube como o Vox, sabe? No YouTube americano, que o conteúdo é excelente, assim, a produção é muito boa e tal. Mas é claramente uma coisa democrata, assim, não tem muito como esconder. E parece que o público gosta mais disso, entendeu? Prefere, né? Prefere. E os Estados Unidos, cara, justamente acho por esse caráter binário, né? E a alta rejeição também que o Trump proporciona, cara, ou você meio que tá com ele ou você tá contra ele. E aí tem até os serviços que têm surgido lá nos Estados Unidos de meio que filtro... É um tipo um filtro de viés, né? Tipo um scan de viés em notícia. E aí esse tipo de serviço, cara, roda bastante lá também, propaganda no YouTube brasileiro. Se eventualmente chegar no Brasil, chama a gente. Mas... E aí os caras conseguem fazer um indicador do quão tendenciosa é a matéria e agregar numa temática. Aí tem um agregador de temática também. E aí ele entrega todas as matérias possíveis sobre o tema e com seus respectivos pontos, né? A pontuação. Isso é mais 10 republicanos, aqui é mais 30 democratas, etc. E aí o cara pode criar meio que a narrativa, condensar a própria narrativa, condensar os fatos e constituir a própria visão dele. O que me preocupa no Brasil, cara, é justamente que... E aí eu também não tô puxando saco de americano, tá? Mas é um povo melhor escolarizado do que o brasileiro, melhor formado do que o brasileiro, melhor integrado às instituições da modernidade do que o brasileiro. E aí ele tem a capacidade de decidir melhor do que o brasileiro também. Pelo menos tende a, né? Enfim, os Estados Unidos não é nem o melhor exemplo, mas é melhor do que o Brasil. Sim. E aí, cara, o brasileiro jogado nesse mundo digital, né? Que é anárquico.
por definição, né? Ele é descentralizado por definição. Eu tenho medo das coisas dos monstros que podem sair dessa nova realidade. Ao mesmo tempo que eu fico animado, né? Porque meio que a gente tá nisso, né? A gente tá inserido nesse contexto. A gente tá produzindo notícia de uma forma não institucional na internet e tem sido uma jornada interessante, assim, dá para ver que tem espaço para crescer, existe alguma demanda, ao mesmo tempo também, cara, o brasileirinho médio jogado nesse mundo sem, sabe, é aquela parada que talvez o Jornal Nacional monolítico como era fosse uma bênção de certa forma, porque pelo menos o cara, primeiro, ele tinha que ver notícia, porque não tinha mais nada passando, e em segundo lugar, ele tinha alguma curadoria, né? Um trabalho editorial ali por detrás que também garantia um nível legal das coisas. Não era o melhor jornal do mundo, era injusto também a sua própria maneira, mas, cara, eu não sei, entendeu? Eu tenho medo daqui a 10 anos. Cara, você vê isso em entretenimento, né? Compara as novelas da Globo dos anos 80, que tinha, sei lá, trilha sonora composta pelo Tom Jobim, assim, porra, isso é um bagulho extremamente chique, assim. Compara com o tipo de conteúdo merda que e o brasileirinho médio meio que assistia isso. Compara com o que ele assiste hoje, que é tipo Virgínia, Carlinhos Maia, esse tipo de coisa, sabe? Chega até a ser meio deprimente, cara. Eu fico triste, mano, pelo brasileirinho médio, sabe? Eu também. Tipo, cara, antes... Ele era elevado, né? Exato, ele era elevado, sabe? Tipo, as elites brasileiras, elas meio que pegavam a mão do brasileiro médio e falavam, cara, ó, vou te mostrar aqui, ó, Tom Jobim, um bagulho é maneiro. Hoje em dia, tipo... Degusta aí, filho. Degusta aí. Hoje em dia o cara... O cara tá ao Léo. Oi? Tá ao Léo, mano. E aí ele acaba ouvindo o quê? Oruan, tá ligado? No Rio é mais Oruan, no resto do Brasil é, sei lá, sertanejo universitário, Gustavo Lima. Enfim... E um análogo acontece na política. De novo, entra no canal do Luiz e Veja, sabe? E realmente, cara, é uma coisa meio preocupante assim. Mas eu não sei. Esse negócio do viés declarado é uma coisa que a gente acaba passando por no Novos Clássicos Show, né? Porque a ideia que a gente fez no Novos Clássicos Show era meio que não tentar ser um programa sem ser tão partidário, né? Então... Pelo menos mostrar os dois lados das notícias, sabe? Então a gente, sei lá, no caso do Eduardo Bolsonaro, a gente tava mostrando, cara, o que o Eduardo Bolsonaro fez tem uma lógica. Se você for o Eduardo Bolsonaro, faz sentido. A perseguição que o Xandão faz à família dele tem uma lógica, se você for o Alexandre de Moraes. Tá mais te explicando, né? Exato, mas é meio inevitável você dar opinião, sabe? Se você não der opinião, ninguém, tipo, não é interessante. Hoje em dia, se a gente tentasse fazer um Novos Clássicos Show de uma forma meio como se fosse, sei lá, boa noite, sabe? Só narrando os fatos e tal. Não ia ser bom, porque as pessoas nem acreditam mais nisso, sabe? Ninguém nem acredita nessa possibilidade, entendeu? Sim, a gente cortou o noite, né? Manteve só o boa. Boa, perfeito. Isso aí. E aí vai ser no final do programa, no começo também, né? Adaptações, né? Que o tempo exige. Mas o próprio Jornal Nacional, cara, tem que lidar com isso. Eu gosto... Enfim, eu tenho carinho pela mídia tradicional e pelo monolito cultural no Brasil também, né? Mas é um carinho mais nostálgico do que ele é hoje. Porque hoje em dia, a Globo é uma parada indefensável. Justamente essa minha nostalgia acaba me fazendo olhar pra Globo hoje com um ar melancólico, porque você tá vendo a coisa definhar na frente dos seus olhos. E quando a coisa definha, nunca é bonito, né? Tipo, você pensa numa fruta apodrecendo. A fruta madura, ela é linda, né? Uma maçã vermelha, redondinha, brilhante. Ela vai ficando podre, ela vai ficando meio... Porra, vai escurecendo, fica cheio de mancha, começa a feder, fica enrugada. É uma merda. A gente tá assistindo literalmente isso. A gente tá vendo eu não quero dizer os últimos suspiros, porque eu acho que nessa morte da Globo tem uma coisa engraçada acontecendo, que é... A coisa em si não é mais lucrativa. O business é uma merda. Então a família Marinho tá olhando pra outras coisas já. Beth. Tá olhando pra Beth. E aí tá ganhando muito mais dinheiro com isso, tá? Desenvolveu também o streaming dela, a parte. Eu não sei quão bom o negócio é isso. E tem toda a parada lá da Globo Ventures, que é o venture capital da família Marinho. Beleza. É natural que a família não naufrague com a porra da emissora. Mas a emissora vai cada vez dando menos dinheiro. E aí, aí os caras vão se aposentando. Aí a Fátima Bernardes não quer mais trabalhar. Aí tem que botar alguém no lugar. Mas você pode pagar 400 mil para a sucessora da Fátima? Mas meio que você não pode, entendeu? O William Bonner agora quer focar na família. Porque até os caras que são talentosos, né? São tipo da última geração, eles vão desanimar. Naturalmente vão desanimar. E a coisa, conforme vai dando menos dinheiro também, chama para uma interação espúria entre mídia e governo, entendeu? Que é o que eu acho que tem acontecido, tá? Cada vez mais. É que o governo paga também para o espaço de publicidade e financia a cultura nacional, etc., através das redes de televisão. E aí, cada vez mais, o governo vai pagar as contas. E aí, cara,
Tem, tipo, 2050 Globo estatal. Vai ser uma coisa tipo isso. E vai ser uma merda, entendeu? Aí lentamente tá passando um processo de virar, e aí todo respeito, mas é menor, né? E não é tão bom, mas a TV Brasil. Entendeu? Pois é. Mas enfim, com relação a essa pauta do Fantástico aqui, eu achei bem interessante. E corrobora exatamente o que você falou, né? Das preocupações políticas meio que afetando a programação. Então, a Globo ligou o alerta em relação ao Fantástico. A revista eletrônica das noites de domingo está em vias de ter seu pior primeiro semestre da história em audiência nesse ano. A coluna apurou que há estudos para realizar ajustes na linha editorial da atração. Procurada, a emissora nega e diz que não há previsão de mudanças. Mano, eu me lembro quando eu era criança, eu não assistia Fantástico. Nunca, basicamente. Eu me lembro quando eu tinha, tipo, sei lá, uns 6 anos, 8 anos, assim. Eu falei com um coleguinha meu que eu não assistia Fantástico, ele ficou meio incrédulo. Mentira! Juro, ficou incrédulo, tá ligado? Mentira. Pra você ver como que, tipo... Caralho. Quando a gente era criança ainda tinha um pouquinho do monolito cultural, pelo menos na cabeça das crianças, tá ligado? Vai pelos pais, né? O Fantástico, cara, é uma atração que, enfim, é domingo à noite. O nome anuncia o que é pra que serviu o programa, que é a parada do senso de wonder mesmo. Tipo, cara, vou mostrar coisas que seus olhos jamais viram, que você não poderia jamais acreditar, que você não poderia não assistir, entendeu? Coisas imperdíveis. Cara, dos programas mais parecidos com o Fantástico, eu gostava mais do Globo Repórter. Passava sexta-feira. Tá ligado? Como é que era o nome do cara que apresentava? Porra. Ele tinha sido o âncora do Jornal Nacional antes do Bonner. Enfim, eu não me lembro. Mas aí mostrava lá umas paradas meio da Amazônia e tava, caralho. Bravo. Era maneiro. Enfim, mas aí aqui. O incômodo maior está no excesso de pautas mais voltadas ao entretenimento. Mesmo em semanas com assuntos fortes no campo policial, o que na visão de alguns nomes da produção do programa afasta o telespectador. Aí você deveria em casa pensar, o povo quer ver coisa policial. Tem coisa policial acontecendo. Por que a Globo tá recebendo o cantor Xande Avião, sabe? Bro. É meio por motivos políticos, né, cara? É porque se Quem é? Eu nem sei se é. Quem é Xande Avião, mano? Exato. Quer dizer, eu acredito em você. Mas entendeu? O meu ponto é... Cara, eu não sei quem é Xande Avião também, tá? Se ele for grande aí no seu estado... É uma banda Aviões... Tem a ver com a banda Aviões do Forró? Maybe. Sei lá. Mas o fato é... Cara, se a Globo transformasse o Fantástico num programa, tipo, banhado de sangue, falando sobre problemas policiais o tempo inteiro... Cara, o governo não ia querer dar dinheiro pra Globo, entendeu? Não. Iria meio que fortalecer o campo que hoje, por motivos burros, na minha opinião, quer destruir a Globo, que é o Bolsonaro, sabe? Então... Essa conjunção entre política e programação, perda de interesse, etc., só é ruim pra audiência, sabe? Cara, e pessoal, tem também a introdução da TV a cabo no Brasil, que aí os caras comentam. Que aí você. Isso é um fenômeno que também aconteceu nos Estados Unidos, tem um êxodo meio da classe A e B, né? E aí a televisão meio que muda o significado. Você não precisa mais apelar pro cara de. Aí é foda, né? Mas enfim, é o cara que é mais elitizado, assim. Então a televisão, ela passa por um processo de popularização também. Então as temáticas se tornam mais populares. Tipo aquele programa do Esquenta, era muito isso, era insano, né? Mas aí então, e eu acho que a Globo não soube fazer, não sabe fazer. Ela tá no Jardim Botânico, ela tá tão longe do brasileiro C&D, que ela não sabe nem que porra ele tá fazendo. Então, o Esquenta, que era um programa muito engraçado, né? Era engraçado pelo absurdo da coisa, assim, né? Eu vi algumas vezes, não vou mentir. E, cara, só parecia uma esquete do Zorra Total, na verdade, entendeu? Que era outro programa aí também, que, pelo amor de Deus, né? Tinha que deixar de existir. Mas era tipo a visão do cara rico sobre o cara pobre, assim. Eu acho que nunca foi uma coisa de e para classes populares. Até que ponto isso é possível na até TV. Que ponto seria bom, né? Até que ponto isso funcionaria. Mas o Esquenta, cara, ele só era meio, sabe? Ele era meio que... Era uma fantasia, cara. Você tinha uma fantasia ali. Agora eu vou botar os garotos aqui dançando passinho. Aí os moleques dançam. Cara, o que tá acontecendo nesse programa, entendeu? E, enfim, a Globo meio que ficar associada a essa coisa do Esquenta faz com que o cara mais rico não queira assistir, sabe? Exato. E aí depois a Globo entrou meio que nessa pira de a gente tem que comunicar com o pobre, tem que comunicar com o pobre, isso aqui. Aí ficava fazendo repetidos seriados. Tinha até aquele do Paulo Gustavo. A minha avó amava isso. Acho que era Vai Que Cola. O nome. Que era retratando tipo uma vila no Meia. Mas, de novo, era uma coisa tão caricata que não era uma parada para classe popular. Até que ponto elas querem consumir isso, né? Mas era meio que tu só ficava fazendo piada de pobre o tempo inteiro. Cara. Que porra é essa? Quem vê isso, cara? Mas e aí, cara, eu acho que meio que com as classes A e B tendo esse êxodo da televisão, em um momento foram pra Globo News, de fato. Mas eu acho que hoje em dia, cara, elas só... quase que não consomem conteúdo brasileiro, sabe? Eu fico pensando assim,
quando eu trabalhava em empresa e tal, eu tinha interação com um grupo mais amplo, assim, de pessoas com um pouco mais de grana. Cara, eu sinto que nego só não consumia a mídia brasileira, entendeu? E acabava que tornava essas pessoas meio despolitizadas até, sabe? Enfim, eu fiz faculdade de engenharia, naturalmente uma faculdade menos politizada do que direito e tal, né? Enfim, o antro da politização. Cara, nego não falava sobre nada, sabe? Nego não falava de, tipo... Caralho, eu falava silêncio, não falava sobre nada. Mano, era voto em silêncio, moleque. Ou tu tava fazendo conta... Enfim. Mas, sabe, nego não falava sobre política e nego não falava sobre cultura pop brasileira. Nego falava sobre cultura pop estrangeira, mano. Sabe? Não, sobre rap. Não falava sobre rap, mano. Nego falava sobre, sei lá, o que nego falava também, sobre... né? Então... Falava sobre série, tá ligado? Tá. Falava sobre esse tipo de coisa. Falava sobre House of Cards. Mas, por exemplo, o drama da Cardi B era mais interessante do que o drama da versão brasileira da Cardi B, que seria quem? A Virgínia? Sei lá, entendeu? Isso é rap. Sim. Mas, sabe, e... Eu não sei, cara. Eu sinto que isso tem um pouco a ver com a merdificação da internet brasileira, porque antes da gente... entrar... Não é nem merdificação, né? Ela já nasceu meio que uma merda, sabe? Não todos os conteúdos, mas a maioria, sabe? Então, é aquilo, cara. Antes da gente começar a fazer conteúdo na internet brasileira, a gente também não consumia muito conteúdo na internet brasileira, sabe? Porque aqueles conteúdos que são maiores, mais populares, eles são meio ruins, assim, cara. Até um Casimiro, que é a coisa que chega mais perto de ser minimamente ok, é meio slop, mano, sabe? É slop. Eu assistia quando era menor, cara. Tipo, por exemplo, eu peguei a introdução do Minecraft no Brasil. Eu sempre falo essa porra. Primeiro vídeo que eu lembro de ter visto, que eu consumi de forma consciente no YouTube, como usuário já, foi a série de Minecraft lá do Monark. Aí assisti isso, aí fiquei mais velho, aí tu começa a desenvolver interesse que já não tem mais em português, né? Mas é exatamente isso. Por exemplo, quando você é uma criança, você é retardado. Você é literalmente uma pessoa burra, sabe? Você é um adulto burro. Né? Exato. Se você comparar com um adulto, você seria um adulto burro. Então, naturalmente, você vai ter interesse de adultos burros. Mas aí você vai ficando mais velho, você vai ficando mais inteligente, você para de gostar do slop que você consumia, cara. Sim. Aí, sei lá, com 14, 15 anos já tá vendo tudo em inglês. Né? Sei lá, até antes, talvez. Até. E aí, acaba que o fato que a mídia meio que tá virando o YouTube... acaba servindo como um vetor de americanização da cultura de elite brasileira, sabe? Também. O que é uma coisa meio surreal também. Cultura global, né? Porque, tipo, a Globo meio que já fazia isso, sabe? Mas fazia de uma forma muito mais lenta e muito mais sutil, e não era tão americanizada, tentava ter um ranço meio europeu e tudo mais, sabe? Mas tinha uma pegada brasileira muito clara na Globo. Sabe? Que é isso, a Globo fazia novela com música do Tom Jobim, que é brasileiro. Não era com música de, sei lá, do Frank Sinatra, né? Mas, não, hoje em dia não, mano. Hoje em dia é tipo... A elite brasileira consome conteúdo estrangeiro e tudo que a elite faz é o que fica popular, entendeu? Tende a ter prestígio associado. Tanto que, sei lá, se você vê o TikTok, tem nichos e mais nichos de TikTok que é só, tipo, nego rico fazendo coisa de rico e é consumido por muita gente, assim, sabe? Então, sei lá, tem menina rica falando de restaurante caro no Rio de Janeiro, tem... É mais mulher também, né? Menina rica mostrando lá roupa de grife, mostrando as viagens na França e o caralho. E da mesma forma que essas coisas tipo estilo old money, sabe? Que a gente até fez um vídeo no site do garoto do interior do Nordeste. Entra no site e assina, tá? Especialmente se você quiser no encontro de membros que vai acontecer sábado. Sábado agora em São Paulo, dia 25. Exato. Mas é o garoto no interior do Nordeste que meio que... Ele se veste no estilo old money. Ele tá reformando o quarto dele pra ficar rococó, o que é meio engraçado. É bem engraçado. Mas... Isso, você tem uma tendência de americanização mais forte também, sabe? E eu não sei, cara, meio que um admirável mundo novo mesmo, uma coisa muito louca que tá acontecendo. E com relação ao futuro, cara, eu acho que esse velho oeste que a internet é hoje, cara, eu tenho minhas fortes dúvidas até que ponto isso vai manter, sabe? Eu também não acredito que a gente vai poder ver... É tipo um caos primordial, assim, que é a internet brasileira hoje. As coisas... o caos, ele tende a se ordenar e a ordem, ela tende a se desordenar também, ao mesmo tempo. Meio que... Sabe, as coisas... Se você tá muito exagerado num lado, você tende a... Sabe? Você tem todo o sistema dinâmico. Nunca mais vai voltar a ser o que era a Globo nessa época aqui dos anos 70 e 80, em que uma emissora tinha um programa que concentrava 80% da audiência. Mas eu acho que passando por uma grande reforma política, cara, não vai ter esse descaralhamento total igual é hoje, que é tipo, qualquer marmanjo consegue fazer um canal e ele ficar gigantesco, e aí você tem esses caras tipo Carlinhos Maia, Virgínia, fazendo bet pra todo mundo, tipo, eu sinto que
eventualmente a elite política no Brasil vai meio que perceber que eles e o povo não vivem... Não é nem elite política, né? Meio que a elite quase que de capital humano, assim, brasileira. Vai perceber que eles e o povo não habitam o mesmo universo de cultura. E o universo que as classes mais populares do Brasil habitam de cultura, ele é muito nocivo pro bem comum, assim, sabe? Pra você ter uma polis que sirva algum objetivo, cara, tá muito ruim pra quem é pobre. E, cara... Ah, não, mas meu Deus, o YouTube, a internet é impossível de ser centralizada. Tipo, é impossível de ser centralizada? Me parece zero impossível. Tipo, a internet, ela compartilha uma infraestrutura, assim. Com certeza. Ela parece descentralizada por escolha, porque ela não é, entendeu? Cara, eu acho que até de forma espontânea, provavelmente as coisas vão tender a se ordenar, sabe? A gente parece que a internet brasileira tá passando por um processo de maturação, assim. Ela passa por ciclos, né? Agora a gente tá vendo o ciclo do pó de mesa e do corte. Né? E aí meio que você tá estabelecendo algumas instituições, né? De certa forma, né? É uma coisa muito embrionária, mas eu acho que já, talvez o próprio consumidor ele passe a reverter cada vez mais para os mesmos lugares e aí ele consiga estruturar de alguma forma. O que me preocupa é justamente pro cara que nem tá no YouTube, que é o cara que só fica na novelinha do Carlinhos Maia e da Virgínia. Acho que é uma outra pica. Essa aí, inclusive... Medidas precisam ser tomadas definitivamente, assim. Mas eu acho que o próprio YouTube, cara, tende a se ordenar, porque eu sinto que, por mais que a gente esteja meio que observando meio que um divórcio, assim, né, da cultura cultura de elite e cultura popular no Brasil, né? Tava todo mundo no projeto monolítico da Globo, aí tem em toda a entropia da tecnologia e tal, blá, blá, blá. E aí agora, o cara que tá nos setores mais ricos, ele... meio que só consome conteúdo em inglês, ele tá inserindo uma cultura global. Exato, e na medida que ele consome conteúdo brasileiro, é uma parada bem de nicho, assim, que são coisas muito pequenas. Mas isso era até uma preocupação, cara, quando a gente começou no Novos Clássicos Show. Eu lembro da gente debater isso. Será que dá pra fazer? Porque meio que se você bateu ali um certo nível de você meio que começa a ver vídeo em inglês, pô. Então vale a pena fazer uma coisa que seja melhor? Ou a gente deveria, tipo, slopificar mais o programa? Ou então faz o programa em inglês, né? Sei lá. Exato, a gente chegou a pensar nisso e tal. Mas aí falando, foda-se, vamos tentar. E meio que tá indo, sabe? Cada vez mais... cada vez mais dá pra ver que tem gente interessada. E muitas vezes os caras vêm e fazem justamente esse comentário. Caralho, só via vídeo em inglês, vocês apareceram aleatoriamente e, cara, legal que Mano, você tá outro comentário muito comum também é, cara, antigamente a internet tinha muito conteúdo bom, mas, puta, o conteúdo que o pessoal fazia na internet antigamente... Cara, os mesmos caras hoje fazem conteúdo muito pior, assim, né? Aí, sei lá, eu nem sei, tá? Porque eu nunca fui muito de assistir essas paradas, mas nego fala que os podcasts antigamente eles só eram melhores mesmo. Tipo, o Flow era melhor antigamente do que ele é hoje. Ele meio que slopificou. Até os debates que tinham hoje, eles eram... hoje eles são piores do que eles foram no passado. E aí o cara fica meio tipo, cara, eu tinha interesse na internet lá pra 2015 e tal... Mas agora a internet brasileira é meio que uma merda, só assiste conteúdo em inglês. Aí o cara esbarra num canal como o nosso e fica tipo, porra, maneiro, legal. Sabe? Isso é ao mesmo tempo um throwback e um throw international, assim, sabe? Exato, entendeu? Então a gente tá enveredando, tipo, essa é a estratégia macro do Novos Clássicos Show. É basicamente criar esse lugar, que aí, de certa forma, é meio que um farol, então eu acredito que tende à centralização, entendeu? Eu não acho que tem muita gente disputando nicho com a gente, em português também. Eu imagino que outros Novos Clássicos Show de diferentes viés vão acabar... Viés, né? Personalidade mais do que viés, né? De outras personalidades vão acabar surgindo, cara. Porque eu não acredito que as pessoas podem viver sem consumir notícias. Eu acho que tem uma coisa que o homem moderno ele depende dessa porra pra fugir um pouco da ciclicidade, meio que ter uma noção de si, né? Se relacionar com o tempo. E aí, eu não acho que as pessoas vão parar de consumir notícias no geral. E eu acho que naturalmente elas vão reverter pro YouTube, ao invés de, não, vou assistir o que o William Bonner tem pra dizer. Porra, foda-se, entendeu? Foda-se grande pra isso, inclusive. Sim. E aí, mas na outro polo eu me preocupo porque a gente meio que parasita toda a estrutura da mídia institucional, né? Então, totalmente. Parasita talvez é. Estamos parasitando nesse exato momento aqui. Exato. Mas a gente assina o jornal e aí cobre o jornal que um outro cara numa edição, numa estrutura ultra tradicional, centenária, fez. Né? E o meu medo é que em algum momento, com a decadência das instituições propriamente, a gente só não tenha nenhum substrato para comentar. Então, sei lá, a gente vai ter que ficar cobrindo o Portal Terra.
porque vai ter tudo falido, vai ter tudo morrido. E a própria degeneração dos quadros, né? O cara fala muito sobre isso. Que dá pra ver uma queda de qualidade no jornal. Dá, bizarro. Cara, a Globo... Não, é o Globo. O Globo tá bem ruinzinho. Você vê as coisas de... Cara, a mídia digital do Globo é muito zoado, velho. Exato. Tipo, tem erros crassos de português, mano. Tipo, mano, você tá na redação de um jornal, cara. Como que você vai fazer erros bizarros de português? Tipo, você precisa de um skill, né? Gramática. Assim, enfim. A Folha também, cara. A Folha bota cada pessoa pra escrever coluna, que puta merda. Então, mas a sensação, cara, é que realmente tem menos talento mesmo rodando o ambiente jornalístico. Até porque não sinaliza mais a mesma coisa. Então... Eu não sei também se é porque a gente tá mais perto, né? Mas, tipo, quando eu era criança e a minha mãe falava assim, coluna no jornal de fulano, eu ficava, caralho, o cara escreveu no jornal, isso deve ter um peso bizarro. E hoje eu trato como, honestamente, com respeito, para não falar outra coisa, né? Mas eu não tenho mais o senso de admiração e tal. E aí... o mero fato de estar no jornal já não significa tanta coisa. Exato. Tem muita gente no jornal que ainda escreve muito bem, faz matérias muito boas, mas tem muita gente que não, né? Então estar no jornal já... Exato. É aquilo, você ainda tem que ver para crer, entendeu? Exato, cara. E eu penso até que, de certa forma, entra aquele áudio, ele merece tudo isso, né? Porque esses caras merecem tudo isso, enfim, pelo karma acumulado, mas também por a inabilidade de se adequar aos meios digitais. Então, tipo, a gente vê o trabalho de YouTube da mídia tradicional e é uma merda. De cabo a rabo, com exceção da BBC Brasil. Exato. Faria essa ressalva. A BBC Brasil faz muito bem, mas é isso, a BBC é um grupo estrangeiro, né, cara? Britânico. Mas de cabo a rabo, a mídia tradicional faz um trabalho de merda no YouTube. E a gente acompanha porque a gente tá ali, né? Disputando, de certa forma. E o YouTube, isso, apesar do YouTube também privilegiar esses meios tradicionais de mídia. Sim. Né? Então meio que tem a anti-desinformação, eu vou impulsionar... Se você pesquisa uma notícia, só vai aparecer instituição, tá ligado? A gente não chega a brigar com o Globo, né? A menos que você pesquise Novos Clássicos Show. Se você pesquisar a notícia, a gente não aparece. Aparece os meios tradicionais de mídia que fazem um trabalho de merda. E aí, cara, sabe, soa como uma má vontade, parece que meio que é uma coisa que já morreu. Ontem a gente tava falando lá na live, lá no MBL, que tem o tempo das coisas e o tempo dos homens, né? E nem sempre a gente consegue ter a percepção igual. Mas é como se o tempo da mídia tradicional também, de certa forma, já tivesse passado, sabe? A gente tá passando por um estágio aí, eu não gosto tanto disso, mas enfim, que é verdade em alguma medida, que é a economia da atenção. Então, eu valorizo pessoas que retêm a atenção de pessoas boas. Então é coisa que é espontânea, grassroots sempre. Então, eu vou lá nos Estados Unidos e eu vejo lá, puta, esse cara aqui, ele chama a atenção de pessoas boas interagem com ele, pessoas boas comentam sobre os vídeos dele, eu vou assistir também. Porque ele chama a atenção pra si. Se ele fosse um colunista do jornal o Globo, eu ia falar, esse cara tá meio que... Tá comendo a carcaça de uma parada que já foi prestigiosa. Ninguém meio que tá olhando pra isso. As pessoas até comentam e tal, mas... Eu acho até que pessoas mais velhas que a gente teriam uma visão um pouco mais otimista. Mas eu vejo isso. Tipo, o cara tá saqueando Roma, basicamente. A parada meio que já caiu e é isso. O cara tá lá todo adornado de ouro. Mas você roubou de uma parada que foi pro caralho, entendeu? E aí eu só não tenho mais muito interesse, assim, no geral. Eu fico preocupado com o futuro da mídia, porque a gente não conseguiu criar os meios independentes de gerar informação, cobrir notícia, ter uma edição, né? Ter um editorial, uma edição jornalística e tal. Sim. Então, é meio assustador, mas eu fico otimista pra gente, pessoalmente, né? Vai saber. Né? Ou não. Eu fico meio com medo. Eu acho que pode ser meio medonho, porque eu não consigo enxergar um futuro de mídia, cara, que não é mais centralizado do que hoje. Porque hoje tá muito caótico, sabe? Sim. É aquilo, talvez a gente nunca chegue no nível do Partido Comunista Chinês, assim, mas eu acho que a tendência é centralizar, né? É centralizar, cara, porque, sabe... entretenimento é muito óbvio, sabe? Cara, que ganho serve ao bem público um cara tipo Oruan ser tão popular, entendeu? Não serve a porra nenhuma, cara. É uma coisa destrutiva. E você tem o equivalente disso no jornal, assim, né? Eu não vou nem querer dar os nomes e tal, porque são pessoas mais próximas a nós. Mas, sabe... Tem tanto influencer aí de política que, caralho, cara, você fica, mano, isso não tem nenhum ganho. O cara só tá falando merda mesmo, mentindo, né? O cara só tá falando merda, tá mentindo, sabe? Tá sugando... Você tá sendo um grifter única e exclusivamente por dinheiro. E aí, cara, se você é uma pessoa séria, sabe? Se fosse um governante sério, ele só iria falar, tipo, aí, ó, amigão, ó, tá proibido de postar, beleza? Nunca mais posta. Se tu postar, sabe? Fica ligado. E aí, cara, sabe? Eu sinto que o governante sério meio que faria isso, entendeu? Uhum. É porque, por enquanto, o governo... Ele ainda tá muito preso a coisas mais antigas, assim, a formas antigas de pensar e etc. Mas cara... O Buberman entendeu o que tá acontecendo, né?
Acho que, tipo, se você mostrar isso esse episódio, se você é um pouco mais velho aí, enfim, tem mais de 50 anos, talvez esse episódio seja meio chocante pra você. Mas, cara, de verdade, assim... Eu não acho que o nicho de notícia nunca vai morrer. A gente nunca vai superar isso. Mas talvez ele esteja meio grande demais, tem muito lixo nele, sabe? E ele tá inchado, né? Nem que ele tá grande, ele poderia estar grande, vigoroso, forte. Ele tá inchado, não, tá inchado, é. Ele só tá com muita coisa desnecessária, muito ruído, né? Ele tá barulhento. Tá inflamado, sabe? Exato, ele tá barulhento, entendeu? E aí o trabalho de qualidade mesmo, que é produzir a notícia, cobrir a notícia, escrever a notícia... Cara, isso é um negócio triste, tá né? morrendo. Porque você vê, acompanhando a mídia americana, Uhum. os canais, os veículos mais rentáveis fazem o que a gente faz, sabe? Claro que o deles é, tipo, literalmente 1 milhão de vezes mais rentável. Mas um cara como o Ben Shapiro tem a Daily Wire. Cara, o Daily Wire não produz conteúdo primário, assim, sabe? Não gera notícia, né? Exato, ele não jornal. gera notícia, ele comenta a notícia, entendeu? Tipo, no Brasil, o único jornal mais novo que gera notícia de fato é, tipo, Metrópolis, né? Que é mais novo, sabe? Que não é uma instituição antiga. E eu nem sei se ele é lucrativo. Eu nem sei se é lucrativo também, né? Vendo de fora é muito difícil saber se é lucrativo ou não, entendeu? Tipo, o futuro do jornalismo ele é muito complicado, cara. Ninguém solucionou ainda a equação de como você rentabiliza a notícia. Pois é. Eu acho Dizem que o único jornal rentável do mundo é o New York Times. E aí o New York Times ele tem duas coisas em favor dele. Primeiro, ele é literalmente o maior. Então, se eu não me engano, ele tem mais de 10 milhões de assinaturas. Porra. E a assinatura é bem barata do New York Times, é tipo $5, sei lá, uma porra assim. A digital que eu tô falando, né? E o New York Times parece ganhar muito dinheiro com joguinho. Então, igual antigamente as pessoas compravam o jornal pra fazer sudoku, palavra cruzada, essas paradas. Obrigado por não ser certo. Não sei certo, obrigado. A Deus. Hoje o New York Times tem Wordle, né? Entra lá no site deles que vocês vão ver. E também receita culinária, sabe? O que é tipo... Cara, você é o jornal mais prestigioso do mundo, o de maior qualidade, na minha opinião, incontestavelmente. Você ganha dinheiro vendendo receita e joguinho, tá ligado? E isso é meio surreal, né? E aí, pro Brasil, qual é o melhor jornal? Na minha opinião, ainda é a Folha, sabe? O Estadão também é muito bom. A Folha tá fazendo uma aposta agora no nicho de educação, né? Então eles estão querendo educação, vender curso, né? Eu acho que pode ser uma saída mesmo, porque isso claramente é rentável. Assim, tu vai vender curso da Monja Cohen. Não é. Porque a Monja Cohen é uma das pessoas que a Folha tá apostando na parada. Eles precisam de uma leitura melhor de campo, né? Mas... Cara, mas é porque eu não... é um billion dollar idea. Não é. Eu concordo com você. Mas, Anton, a parada é... A mídia tradicional, ela depende muito do negócio da seriedade. Sabe? É tipo uma instituição séria, sabe? Não. A gente é muito sério, sabe? Só que o mundo hoje não tá mais tão sério, sabe? E aí, esse negócio que você todo pomposo, sabe? Parece que tá com uma cenoura enfiada no rabo. Não funciona, cara. Nego não liga mais pra isso, sabe? O Trump é presidente dos Estados Unidos, cara. Então quer dizer que os garotos não querem comprar o curso da Monja Cohen? Como assim? Exato, sabe? Eu tô interpretando um executivo da Folha de São Paulo. E... Não querem? Sério? Não, cara. Ninguém quer comprar a porra do curso da Monja Cohen, mano. Uou! Sabe? Você me chocou agora. É isso, é tipo... Quem é a figura política definidora dos tempos agora? O Trump, cara. Trump que é bem tava dirigindo caminhão de lixo, fazendo palhaçada, trabalhando no McDonald's, sabe? O Trump que é muito engraçado, né? Ele é praticamente um comediante. É maravilhoso que a gente deu um jeito de colocar ele no programa, né? De qualquer jeito. Mas você precisa, democrata ou republicano espiritualmente, cara, você precisa assumir que o Trump, se ele não fosse um empresário e rei do mundo hoje, ele seria um excelente comediante, cara. Porque ele é muito engraçado. Pois é. Na Argentina, você vê o Milei, cara. Também palhaço ao extremo, assim, já sabe? Não é tão engraçado, mas é engraçado ainda. Sim. E aí, cara, esse negócio de tipo... Boa noite. Sabe? Isso não cola mais, cara. Mas é foda também, né? Porque, tipo, se você é a Folha, você tem esse capital institucional acumulado, você não vai meio que se tornar uma coisa menos séria. Porque você estaria abrindo mão de um ativo que você tem. Só que se o futuro pede coisas menos sérias, o que você faz, sabe? Você fica meio entre a cruz e a espada, você fica meio ferrado. Entendeu? Seria chocante demais, cara. E não me assustar. Assim, É porque... Tem vários detalhes do business model também que fazem que isso seja ruim, né? Porque se você tem um modelo de negócio muito voltado pra personalidade, nada impede a personalidade só de sair e fazer a parada dela. Que é o que tá começando a rolar nos Estados Unidos, né? A mídia mais institucionalizada, mais descentralizada, né? Por iniciativa livre de um jornalista ou outro. Eu não consigo ver isso dando certo no Brasil, porque as pessoas têm menos poder de consumo e quando elas consomem, elas raramente consomem algo que é para ser lido, né? A gente tem, enfim, é tremendamente abençoado de algumas pessoas a assinarem o site lá onde a gente não vende nada que é escrito porque a gente
narra. Mas basicamente vende texto, né? E aí algumas pessoas compram. Mas isso virar um negócio pra manter uma edição de jornal, assim, 50 caras, sabe? Escrevendo full time, alguns viajam, entrevistas, custos desse cara, porra, não vai mesmo no Brasil. Eu acho que alguém vai ter que fazer, mas eu não consigo ver como negócio também, entendeu? Dando lucro. Sabe? Aí talvez o quê? Um futuro que hoje toda a mídia é patronato de um ricaço. É meio distópico também, né? Vamos ser honestos, a menos que o cara tenha muita grandeza de espírito, é meio distópico. E aí é triste, cara, porque eu queria poder falar mais dos meandros dos editoriais de jornais, especialmente do Rio de Janeiro, mas esses caras precisam dar um jeito de pagar as contas no fim do mês, entendeu? Cara. E aí você tem que começar a vender coisas. Talvez o futuro seja esse, cara. Seja mídia de produção primária de notícia, talvez seja só patronato de ricaço, cara. Talvez literalmente seja uma coisa meio medieval, assim. Que já é a parada do Metrópolis, né? O Metrópolis, de certa forma, é isso, dizem. Dizem que o Revista Oeste também apesar da Revista Oeste nem fazer tanto meio grift, notícia de primária, na minha opinião, né? É mais comentário, né? E é meio grift também. Mas cara, é bem distópico, assim, o futuro do jornalismo. Quem conseguir navegar essa porra, eu acho que bota a cabeça pra fora de um lamaçal, assim, bem, né? Tipo, cara, você solucionou a fórmula pra rentabilizar isso. Cara, hats off to you. Você vai ter bastante retorno. Você vai desbloquear um capital político insano também, né? Porque essa é a parada, né? Insano. Mas é cenário muito desafiador mesmo, cara. Muito desafiador. Pois é. Enfim. Mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o Novos Classes Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclasses.com.br. O conteúdo deixa gratuito e pago para você apoiar o nosso trabalho. 2 planos nos 12,25 que são pré-requisitos para você no encontro de membros que vai acontecer este sábado na cidade de São Paulo. Então assine e entre em contato com a gente. Pois é, a gente faz live na Kik meio-dia, de segunda a sexta-feira, lendo textos filosóficos. E fora isso, me siga no Twitter, meu @pessoa99. Meu @novosclássicos. Eu roubei @pessoa. Obrigado. Valeu.